para ministrar sobre as nossas vidas nessa noite. Então esqueça, né? Fita, né, o teu pensamento agora, a tua mente, né, na graça do Senhor, para que Deus possa abençoar. Levanta tuas mãos em direção ao servo do Senhor. Vamos estar orando por ele aqui, para que Deus ministre sobre a vida dele. Pai de todo poder, Deus de toda graça, nós queremos, nesta hora, te pedir que o Senhor abençoe o teu servo com graça, com conhecimento, Senhor, com unção vinda dos altos céus. Toda palavra proferida da boca do teu servo seja para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Que nós possamos ouvir a tua voz e aprendermos mais de ti a cada dia, Pai. Abençoe o teu servo com graça. Em nome de Jesus, nós te pedimos hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Feliz por estarmos juntos mais uma vez para falarmos da palavra do Senhor aos vossos corações. Louvo a Deus pela vida do meu pastor, por essa oportunidade. Louvo a Deus pela vida da igreja, dos irmãos e irmãs presentes e ausentes. Que Deus possa falar conosco de uma maneira especial nessa noite. A palavra do Senhor faz menção, mais uma vez eu vou bater nessa tecla, que Deus, o próprio Deus que criou os céus e a terra, a única vez que a palavra do Senhor faz menção em que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Não importa a quantidade de pessoas que se faz presente nessa noite, importa que Deus e o Espírito Santo de Deus se faz presente aqui nessa noite. Se tivesse eu e mais um, Deus se faria presente aqui nessa noite. Eu fico observando, meus irmãos, a oportunidade que nós, como servos e servas do Senhor, perdemos diariamente de louvar e exaltar o nome do Senhor. Vou fazer menção a um exemplo. Eu estava dirigindo meu carro, saiu um cara louco, quase bateu no meu carro. Na hora eu fiquei nervoso. Depois eu pensei, calma aí, Senhor, obrigada, porque o Senhor acabou de me proporcionar um livramento. Nós temos que louvar ao Senhor, nós temos que exaltar ao Senhor nas grandes e nas pequenas coisas. Porque exaltar o nome do Senhor, louvar o nome do Senhor nos momentos bons é fácil. Difícil é louvar e exaltar o nome do Senhor, adorar o nome do Senhor dentro de uma prisão, com os pés e as mãos amarradas. Mas é no momento que você adora ao Senhor, com a força dos seus lábios, mesmo que as suas mãos e os seus pés estejam amarrados, acontece um terremoto e um milagre acontece. Para acontecer um milagre na minha e na sua vida é preciso louvar, é preciso adorar o Senhor, igreja. Um glória a Deus que você dá aí é adoração, um aleluia que você dá aí é adoração. Nós somos igreja do Senhor sobre essa terra. Feliz seríamos nós se Deus chegássemos aqui e encontrássemos nós com esses critérios de verdadeiro adorador que o adora em espírito e em verdade. Os dias são maus. A palavra do Senhor manda para nós nos prepararmos para os dias maus. Efésios 6. Feliz somos nós, meu irmão, porque nós estamos no melhor lugar que deveríamos estar, que é na presença do Senhor. A palavra do Senhor fala que mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Então eu louvo a Deus por você que se faz presente aqui. Eu louvo a Deus pela oportunidade que me é dada nesse dia. Nós estaremos passeando ali no livro de Gênesis, o livro 37. Vamos estar passeando por aqui. Eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 37. Creio que Deus vai falar aos vossos corações aqui nessa noite. Tem algum sonhador aqui nessa noite? Tem alguma sonhadora aqui nessa noite? Deus vai trazer na sua lembrança, meu irmão e minha irmã, sonhos que outrora Deus plantou no vosso coração. Sonhos que Deus sonhou para você. Que pelas dificuldades da vida, talvez tenham sido esquecidos, tenham sido colocados debaixo do tapete das dificuldades. Mas eu creio que Deus vai passear aqui nessa noite.
o Espírito Santo de Deus vai se fazer presente, já se faz presente, e Ele vai operar em nossos corações. Diz assim a palavra do Senhor. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele, para o matar. Diziam um ao outro: lá vem o tal sonhador, vinde pois agora, matemo-los, lancemos numa das cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos o que darão os seus sonhos. Falaremos sobre um jovem por nome de José nessa noite. Jovem esse que a Bíblia faz menção como um jovem sonhador. Nós sabemos que um sonhador ele tem características que sobressaem as outras pessoas, porque um sonhador ele vê possibilidade onde outras pessoas não vê possibilidade. Um sonhador ele já consegue visualizar a sua vitória, visualizar a materialização do seu projeto, onde outras pessoas não conseguem. E a palavra do Senhor faz menção a um jovem por nome de José. Jovem esse que nasceu no meio de uma família. Seu pai era conhecedor da palavra. Seu pai já tinha tido experiência sobrenatural com Deus. Seu avô também. Então nasce ali José. E José apresenta um sonho aos seus irmãos. E diz a palavra que quando José apresentou o sonho aos seus irmãos, os seus irmãos se iraram contra ele. Passa-se algum tempo, José tem outro sonho, apresenta novamente o sonho aos seus pais e aos seus irmãos. E aconteceu da mesma forma, o seu pai não acreditou ou reprovou, e os seus irmãos também da mesma forma. E é isso que acontece às vezes comigo e às vezes com você, meu irmão e minha irmã. Nós sonhamos sonhos e apresentamos os nossos sonhos às pessoas, e as pessoas reprovam os nossos sonhos. Vou citar, por exemplo, tem pessoas aqui que sonhou em ser jogador de futebol. Tem pessoas aqui que sonhou ser instrumentista e apresentou esse sonho às outras pessoas, e provavelmente devem ter ouvido: não, você não vai conseguir ser um jogador de futebol porque você é baixo. Você não vai conseguir ser um tocador porque você não tem habilidade nos seus dedos. São assassinos de sonhos, meus irmãos. Pessoas que tentam frustrar os nossos sonhos. Pessoas que tentam nos parar. Tentam com palavras de desmotivação fazer com que nós desistimos dos nossos sonhos. Foi isso que aconteceu com José. Quando José apresentou o sonho aos seus pais e aos seus irmãos, o seu pai disse o seguinte: porventura, José, eu e os seus irmãos, a sua mãe, nos prostraríamos diante de você, José? Foi esse questionamento que José ouviu da parte da sua família quando José apresentou o sonho. Se fosse para mim, eu falaria: sim, pai, sim, mãe, sim, meus irmãos. Vocês vão se prostrar diante de mim, não é porque eu sou melhor do que vocês, não. Vocês vão se prostrar diante de mim porque foi o meu Deus que sonhou esse sonho e apresentou a mim. E é isso que acontece, meu irmão. Existem sonhos que são seus. Existem sonhos que nasceu nos vossos corações e você apresenta a Deus. Você vai correr atrás, você vai lutar, você vai estudar para que esse sonho seja materializado. Amém, glória a Deus. Vão existir sonhos que você vai conseguir sim, mas vão existir sonhos que você não vai conseguir. Mas existem sonhos que nascem primeiro no coração de Deus e Deus apresenta a você, meu irmão. E esse sonho que nasce no coração de Deus não tem cisterna, não tem demônio, não tem irmão, não tem pai, não tem mãe que impeça que ele aconteça. Porque nasceu no coração de Deus. E diz a palavra que a vontade de Deus ela é soberana e santa. Os sonhos que Deus sonhou para você, os sonhos que Deus sonhou para a sua família, os sonhos que o próprio Deus sonhou para o seu filho, para a sua filha, no dia e no tempo de Deus vai ser materializado, meu irmão. Tenha fé e convicção. Apenas continue, meu irmão. Apenas persista, não pare. Não pare na primeira dificuldade, meu irmão. Porque para que o sonho seja materializado existe uma trajetória. E essa trajetória é o ponto de partida até o dia da sua vitória. Do ponto de partida até o dia da sua vitória vai existir obstáculos.
vai existir palavras de desmotivação, vai existir correntes, provações, mas persista em nome do Senhor Jesus. José tinha recebido uma ordem do seu pai, porque José observava a conduta dos seus irmãos e trazia informações até o seu pai. E as informações que José trazia até seu pai, da conduta dos seus irmãos, era reprovada. Eram homens maldosos, com pensamentos ruins, maliciosos. E eles tinham ciúme do relacionamento de José para com seu pai, porque, segundo o que está escrito na palavra, José era o filho da velhice e Jacó tratava ele com uma diferença, com carinho, com amor, com atenção maior do que os demais irmãos. E gerava-se um ciúme da parte dos irmãos. E tem irmão que é assim, meu irmão, tem ciúme do que Deus tem para a sua vida. Tem ciúme do chamado que Deus tem para a sua vida. Tem ciúme do ministério que Deus te confiou e tenta parar você. Tenta fazer com que você pare, desista. E foi isso que aconteceu com esse jovem. Então o pai de José manda José ir até os seus irmãos e ter um encontro com ele. Vá até onde seus irmãos estão apacentando as ovelhas e traga informação até a mim. Deixa eu ver como é que estão os seus irmãos. E diz a palavra nesse texto que nós lemos, que quando José chegou, de longe eles os avistaram e conspiraram contra ele. O sonhador, meu irmão, ele é assim. Aonde ele chega, ele faz a diferença. O brilho de um sonhador incomoda as pessoas desmotivadas. A força de um sonhador incomoda aquelas pessoas que estão sentadas na cadeira do comodismo, que deixaram de sonhar, que deixaram de lutar, que deixaram de insistir, meu irmão e minha irmã. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. A trajetória de um sonhador. Na trajetória de um sonhador, meu irmão, tudo que eu fiz menção aqui, ele vai encontrar. Tramaram contra José. Tiraram a capa que o pai de José tinha presenteado ele. E vão tentar tirar a sua capa, meu irmão. Vão tentar tirar a capa da fé, da alegria, da satisfação, do gozo. Vão tentar de todas as maneiras. A primeira prova de José, meu irmão, não foi a cisterna. A primeira prova de José foi no seio da sua família, quando seu pai, sua mãe e seus irmãos reprovaram o seu sonho. E se ele tivesse parado ali, se ele tivesse desistido, meu irmão, não teria acontecido todas as coisas que aconteceu com ele. Então eles atentaram contra José e o lançaram numa cisterna. E vocês que estão aqui, a grande maioria sabe o que é uma cisterna. Cisterna é um poço de onde se tira água. Mas a palavra diz que não existia água ali, não existia vida ali. José é lançado dentro daquela cisterna. Pense você, meu irmão e minha irmã, o estado emocional desse jovem. Pense você, dá para imaginar o que esse jovem estava pensando dentro daquela cisterna. Se fosse um estranho que tivesse me lançado aqui, uma pessoa que eu não conhecesse, tudo bem, eu entenderia. Mas não, foram os meus próprios irmãos que me lançaram aqui. Me lançaram aqui por ciúme, me lançaram aqui por inveja, me lançaram aqui porque queriam parar os meus sonhos. Mas não foi eu que sonhei os meus sonhos, foi Deus que sonhou para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Não existia vida naquela cisterna. Ali não existia paz. Solidão, meu irmão. Escuridão. Alguém aqui já desceu dentro de uma cisterna seca para ver o que se encontra lá? Eu falo para você o que você encontra lá. Lá você vai encontrar baratas, esqueletos de algumas lagartixas, alguns pássaros que caem ali e não conseguem sair. Não existe vida no fundo de uma cisterna sem água, meu irmão. E as pessoas tentam fazer isso com você. Tentam lançar você num poço, tentando parar você, tentando frear o seu ministério. Deus permite você cair no poço. Mas lembre também que o mesmo Deus que permitiu José ser lançado na cisterna, foi o mesmo Deus que cuidou de José. Nós sabemos que infelizmente existe isso no nosso meio, irmão.
As pessoas cobiçam o que você tem, desejam o que você tem, querem o que você tem, mas não querem passar o que você passa. Existem homens de Deus, mulheres de Deus, que Deus opera na vida dele, opera no ministério dela, mas paga um preço e ninguém vê isso, meu irmão. É jejum e oração, é monte, é campanha, é intimidade, é busca com o Senhor. Se você quer o que seu irmão tem, meu irmão, faça o que ele faça. Os irmãos de José queriam o que José tinha. Queriam a sua capa e o arrancaram. Queriam o seu chamado, queriam parar José, meu irmão, e lançaram ele numa cisterna. E como eu disse aqui, meu irmão, numa cisterna seca, sem vida. Nós nos deparamos com essa situação, sim, sem hipocrisia, meu irmão. Às vezes nos deparamos com pessoas próximas a nós, que tentam nos parar. Você sabe, irmão, por que uma pedrada dói tanto? Porque na maioria das vezes são pessoas próximas a nós que nos lançam as pedradas, com palavras tentando nos desmotivar, nos entristecer, nos parar. Um dia eu cheguei para o irmão, a gente fazia a obra do Senhor junto, trabalhávamos juntos, visitávamos juntos. E eu cheguei para esse irmão e falei, o desejo do meu coração é cantar, é louvar e exaltar o nome do Senhor. Credo, com essa voz de taquara rachada, pode parar. Falei, irmão, eu não quero cantar para receber aplausos, irmão. Eu quero aprender a cantar para me louvar o meu Deus. Porque é assim, irmão, quando as pessoas vêm com uma pedra de lá para cá, você vai com a palavra de consolo. Eu sou um adorador, meu irmão. Eu não sou levita, mas eu sou um adorador. E um adorador adora dentro da cisterna, um adorador adora dentro da prisão, um adorador adora dentro da penitenciária, um adorador adora dentro da igreja, um adorador adora dentro do seu trabalho, um adorador adora na rua. E é isso, meu irmão, que Deus quer de mim, que Deus quer de você. Que nós não venhamos ter essa conduta de matadores de sonhos, de matadores de ministérios. Quantas pessoas no ano de 2016 estavam dentro dessa igreja e hoje não estão aqui? Talvez porque ouviu de mim e de você uma palavra, e essa palavra entristeceu o coração dele. E ele não está aqui nessa noite, a culpa é minha, a culpa é sua como igreja. Matamos o ministério de um irmão, matamos o ministério de uma irmã com palavras que saíram das nossas bocas. E diz a palavra do Senhor, meu irmão e minha irmã, que um dia nós estaremos diante do Senhor e prestaremos conta das nossas obras, tanto as boas quanto as más. Imagine você, matador de ministério, matador de sonho. Eu não estou aqui para acusar ninguém, meu irmão, mas é a palavra do Senhor que nos fala, que um dia estaremos diante do Senhor e prestaremos conta das nossas obras, tanto as boas quanto as más. Prova disso que esses homens aqui, irmão de José, prestarão conta por essa atitude. Está na palavra do Senhor, meu irmão. Então José naquela cisterna, meu irmão, chama muito a minha atenção que quando José olhava para um lado, terra. Quando José olhava para o outro, terra. Quando José olhava para o outro, terra. Quando José olhava para o outro, terra. Só restou olhar para o alto. Só restou olhar para o Senhor. Elevo meus olhos ao montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Tem situações, meu irmão, que nós temos que olhar para Jesus Cristo de Nazaré. Por mais difícil que seja, por mais triste que você esteja, olhe para o céu, meu irmão, que é de lá que vem o seu socorro. E foi isso que aconteceu com esse jovem. A segunda prova de José, meu irmão e minha irmã. José é vendido como escravo. José é tirado daquela cisterna. Os seus irmãos vendem José como escravo. José é conduzido até a terra do Egito. Pense você, meu irmão e minha irmã. José era filho de um senhor que tinha servos. Então José tinha uma casa, tinha um pai, tinha uma mãe, tinha uma família, mas de repente ele perdeu tudo. Perdeu tudo por causa de ciúme, meu irmão e minha irmã. Não permita, em nome do Senhor Jesus, que o seu irmão ao seu lado
perca tudo por causa de você, meu irmão. Perca os sonhos, os projetos, as vontades, os desejos por causa de mim e de você. José foi vendido como escravo. E diz a palavra do Senhor que José é introduzido à casa de um homem por nome Potifar, o chefe da guarda. E diz a palavra que Potifar, observando José, viu em que tudo que José colocava a mão, o Senhor o abençoava. Potifar, mais do que depressa, introduziu José dentro da sua casa. E explicou para José o que José iria fazer dentro da sua casa. José passaria de escravo a mordomo, sob um degrau, melhor dizendo. Continuava escravo, mas porém mordomo. E José administrava a casa de Potifar. Diz a palavra que Potifar nem mais sabia o que tinha dentro da sua casa. E diz a palavra do Senhor pela primeira vez, meditando na sua palavra, que os animais e a casa de Potifar passou a ser abençoada por causa da presença de José. Ou seja, o homem e mulher de Deus, aonde chega, tem que fazer a diferença, meu irmão. Seja na prova ou seja na bênção. Seja no alto ou seja embaixo. Seja servindo ou sendo servido. Faça a diferença. Porque as pessoas viam em José o Espírito de Deus. As pessoas viam em José a mão de Deus. E será que as pessoas têm visto em mim? Têm visto em você? Têm visto em nós a mão do Senhor? Nós temos que parar para meditar nisso, meu irmão. Passaremos por provas, sim. Mas passaremos pelas provas dando glória a Deus. Passaremos pela prova fazendo a diferença. Então, José sofre a segunda prova. A mulher de Potifar, olhando para José e vendo que ele era um rapaz belo, começa a sediar José. Começa a convidar José para deitar com ela, para ter relação com ela. E José reprova a atitude dessa mulher. E novamente essa mulher começa a assediar José, a ponto que um dia José chegou para ela e falou: mas que é isso, minha senhora? O meu Senhor me confiou a sua casa, em tudo posso tocar, menos numa coisa, você. Eu pecaria contra Deus e pecaria contra o meu Senhor. Muitos homens teriam conduta diferente aqui, meu irmão. Tem muitos homens de Deus, tem muitas mulheres de Deus que estão sendo reprovadas nesse teste, nessa prova. José reprovou a atitude daquela mulher, mas mesmo assim, meu irmão, pela segunda vez, José é introduzido numa prisão por causa da atitude dessa mulher. A mulher de Potifar tem feito muitos homens cair, meus irmãos. Muitos homens têm caído por causa da mulher de Potifar. Muitos ministérios estão sendo mortos por causa da mulher de Potifar. Mas diz a palavra que quando José chegou na prisão, José chamou a atenção de carcereiro pela segunda vez, porque o carcereiro viu graça na vida de José. E diz a palavra que José organizou, José resolveu todos os problemas do carcereiro. Quem cuidava dos presos? José. Quem decidia as coisas? José. Quem fazia a manutenção? José. Todas as coisas da prisão foram confiadas a José. E diz a palavra que a prisão prosperou. Quem vai entender isso, meu irmão? Quem já foi num presídio aqui, levanta a mão. O irmão conhece, sabe como é que é bagunçado. Sabe o que chama a minha atenção aqui nessa passagem de José dentro de um presídio, dentro de uma cadeia, dentro de uma penitenciária? Que o homem e a mulher de Deus, por mais difícil que esteja a situação, ele faz a diferença. Mas ele faz a diferença de uma forma positiva, meu irmão e minha irmã. Então José, cuidando ali dos prisioneiros, são introduzidos na presença de José 2 servos de Faraó, um padeiro e um copeiro. E o chefe da guarda, o carcereiro, mandou que José cuidasse deles, servisse e cuidasse deles, assistissem eles. Poucos dias depois, os 2 sonharam e apresentaram o sonho a José. E José pega aquele sonho e decifra aquele sonho e explica para aqueles homens o que iria acontecer com eles. E aconteceu da forma que José disse: você vai morrer,
você vai ser restituído ao seu trabalho. Passaram-se 3 dias e aconteceu do jeito que José falou. José chega no copeiro e diz: lembra de mim quando estiver na presença do Senhor. Passaram-se 2 anos. Faraó teve um sonho. E ninguém conseguia decifrar esse sonho. E esse mesmo homem que estava lá na prisão onde José decifrou o seu sonho, disse: Faraó, tem um jovem lá na prisão. Outrora eu estive preso lá porque o Senhor estava magoado comigo. Eu e o seu outro servo tivemos um sonho. Contamos o sonho para esse jovem e esse jovem decifrou o sonho. Então, mais do que depressa, Faraó manda que José seja apresentado em sua presença. José toma banho, troca roupa, faz a barba e chega diante da presença do Faraó. Aqui, quando isso aconteceu, já se tinham passado 13 anos que José tinha sido lançado na cisterna. Tem sonhos na sua vida, meu irmão, que vão ser ressuscitados nessa noite. Pelos olhos da fé eu profetizo em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Existem sonhos na sua vida que vão ser ressuscitados nessa noite e vão ser tragos na sua memória e na sua lembrança. Mas tudo isso para que o nome de Deus seja exaltado e glorificado. José é introduzido na presença de Faraó. Faraó conta o sonho para José. José decifra o sonho de Faraó. E quando José decifra o sonho de Faraó, Faraó fica encantado da forma que José conduziu a situação, revelou o sonho. E José faz uma proposta a Faraó. José disse o seguinte: vai haver 7 anos de fartura. Depois que se passarem esses 7 anos, vai haver 7 anos de escassez. Faraó viu graça na vida de José, meu irmão. E pesquisando e estudando a palavra do Senhor, eu não consegui entender como que um jovem, aos 17 anos, foi lançado dentro de uma cisterna. E aos 30 anos, chega diante de Faraó, de todos os homens estudados do Egito, e dá uma lição para todos aqueles homens. Dá uma lição de administração. Dá uma lição de construção. Dá uma lição de ensinamento de como deveria ser feito. Um jovem que passou na prisão. O jovem que era mordomo. O jovem que era escravo, meu irmão. Quando Deus escolhe você para alguma coisa, Deus te capacita. Deus te capacita, meu irmão e minha irmã. Se você não sabe pregar, Deus vai te capacitar. Se você não sabe louvar, Deus vai te capacitar. Se você não sabe evangelizar, Deus vai te capacitar, porque quem capacita é o Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, naquele diálogo entre José e Faraó, os governadores, os prefeitos, todos presentes, José dá uma aula para todos ali naquele momento. E quando José está falando, Faraó vindo os olhos de José e fala: eu vi graça em você, José. Não existe outro homem no nosso meio que tenha a mesma capacidade que você tenha. E ainda, a graça do Senhor Deus está sobre a sua vida. Então Faraó pega e faz o seguinte, meu irmão e minha irmã. Faraó faz com que José se torne vice-governador do Egito. Cumpriu-se a palavra do Senhor na vida desse jovem. Mais de uma década depois, houve-se uma grande fome. Os irmãos de José vão até a presença de José e prostram-se diante de José. O que eu quero falar para você, meu irmão e minha irmã, nessa noite, que há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. José, antes de ser servido, ele aprendeu a servir. Ele aprendeu a servir. Nós devemos aprender algo aqui, meu irmão. Antes de você ser servido, aprenda a servir. Aprenda a servir, meu irmão e minha irmã. Porque quem capacita é Deus. Mas Deus observa cada uma das suas reações.
Apóstolo Paulo fala que nós somos cartas escritas, que um dia vão ser lidas pelo nosso Deus. Ou seja, nós escrevemos a nossa história. Como? Cada escolha sua é escrita, meu irmão e minha irmã. Cada escolha sua é escrita. Veja a escolha desse jovem. Ele poderia ter se deitado com a esposa de Potifar, mas não fez. Ele poderia ter amaldiçoado seus irmãos, mas ele não fez. Ele teve conduta de homem de Deus. E é isso que nós devemos ter, meu irmão e minha irmã. Conduta de homem e mulher de Deus. Mesmo na prova. Mesmo na prova. Mesmo na luta, mesmo na dificuldade. Feche seus olhos, meus irmãos. Ministério do Louvor, por gentileza. Os sonhos de Deus vão se cumprir na sua vida. Não tem capeta, não tem demônio, não tem potestade, não tem principado que vai impedir que os sonhos de Deus se cumpram na sua vida. Os sonhos que Deus sonhou para você, os sonhos que Deus sonhou para os seus filhos, vão se cumprir no tempo de Deus. Porque Deus continua sendo Deus. Deus é imutável, meu irmão. As promessas que outrora foram lançadas no seu coração, que você tenha esquecido, que o Espírito Santo de Deus traga na sua mente nessa noite. Que a sua fé seja renovada nessa noite. Que a alegria que os seus inimigos tiraram de você sejam renovados nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de você, meu irmão e minha irmã. Os sonhos de Deus vão se cumprir na sua vida. Cada um deles. Os pequenos, os médios e os grandes. Quando você estiver lá em cima. Quando você estiver lá em cima. Quando você for tirado do anonimato. Não esqueça do Deus que você serve. Não esqueça das pessoas que oraram por você. Não esqueçam das pessoas que pagaram o preço por você. Não esqueça da igreja de onde você saiu. Da casa de onde você saiu. Não esqueça de onde Deus tirou você. Porque Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã.